A cidade de Marsella, com suas vielas úmidas, becos escondidos e fachadas corroídas pelo tempo, repousava em silêncio sob o céu anil do amanhecer. O mar batia contra os cais com uma persistência antiga, indiferente ao que ali se passava. Era uma cidade que guardava segredos entre o concreto e a maresia. Uma cidade que conhecia a dor, o crime e o silêncio. E seria ali que Bastien, homem calado e sombrio, voltaria a caminhar, mesmo depois de tudo o que perdeu. 3 anos antes, Bastien era o nome mais temido do circuito underground de MMA. Seu corpo era uma muralha de músculos, mas era nos olhos, frios e inabaláveis, que residia seu verdadeiro terror. Lutava como se quisesse apagar algo do passado, e cada soco carregava mais que força. Era raiva, culpa, fuga. Foi numa dessas lutas que tudo mudou. Diante de uma multidão ensandecida, sob a luz azulada de refletores e gritos embriagados, Bastien acertou um golpe devastador em Enzo, seu rival e amigo de infância. O som do impacto seco ecoou pelo ginásio como o estalo de uma corda se rompendo. Enzo caiu, não se mexeu e nunca mais se levantou. Aquilo partiu algo dentro de Bastien. Envergonhado, enlutado, perdeu a voz do orgulho e se retirou do mundo. Abandonou o ringue, a carreira, os aplausos. Sumiu. Tornou-se um fantasma de si mesmo, vagando por pequenas cidades, vivendo de biscates, dormindo em caminhões abandonados, longe de qualquer lugar que pudesse lembrá-lo de quem foi. Tornou-se um exílio ambulante, o silêncio pesando sobre seus ombros como uma sentença eterna. Então, numa manhã chuvosa, quando a última das esperanças parecia secar junto à sua dignidade, alguém bate à porta do galpão onde ele dormia. Emma, a viúva de Enzo. Ela surge como um espectro, os olhos vermelhos e fundos, mas duros como ferro fundido. Traz um pedido. Não, uma súplica. Seu filho, Léo, de 14 anos, desapareceu há 3 dias. Sumiu após sair da escola e nunca mais voltou. A polícia é lenta, indiferente. Emma, desesperada, só conhece um homem que pode atravessar o inferno por vingança. Ou talvez por perdão. Bastien, ele tenta recusar. Não por falta de vontade, mas porque teme falhar mais uma vez. Mas o olhar de Emma não permite fuga. Bastien parte para Marsella, cidade que abandonou com o coração quebrado. A cidade o recebe como uma ferida antiga, reabrindo ao menor toque. Ele caminha por ruas que um dia conheceu, onde o som de seus passos é reconhecido por memórias que preferia enterrar. Léo, ao que tudo indica, se envolvera com um grupo de jovens de um bairro periférico, que por trás de brincadeiras e apostas esportivas, escondia uma rede de aliciamento para crimes comandada por uma quadrilha local. Bastien começa a investigar com os poucos recursos que tem. Vai até a escola, conversa com colegas de Léo, entra em lan houses e mercados, observa câmeras. Aos poucos, um padrão começa a se formar. Há carros sem placa que rondavam o colégio. Há adultos que se passavam por entregadores. Não era apenas Léo, era um sistema. É quando entra em cena Kenza Alaoui, capitã da polícia de Marsella, mulher de pulso firme e olhar desconfiado. Ela conhece Bastien de nome, o ex-lutador infame, e não gosta da ideia de um civil se metendo em sua investigação. Mas à medida que ele apresenta pistas, ela percebe. Esse homem sabe farejar violência. E talvez juntos tenham mais chance de encontrar o garoto. Bastien mergulha cada vez mais fundo. Consegue rastrear uma filmagem de segurança em que Léo aparece entrando num carro preto. A placa, o adulterada, leva a um ferro velho nos arredores do porto. Lá, Bastien encontra o primeiro vestígio concreto, o boné de Léo. Mas também encontra 2 capangas que o abordam, tentando intimidá-lo. É a primeira luta do filme. Crua. É força bruta contra a sobrevivência. Bastien vence, mas sai ferido. Kenza começa a confiar nele. Juntos, com Emma de longe acompanhando tudo, descobrem que a quadrilha está envolvida em tráfico de menores. Jovens são usados como correios humanos, mulas para pequenas cargas de drogas entre bairros. Aqueles que não obedecem, desaparecem. Enquanto isso, Bastien começa a mudar.
O homem que só conhecia a culpa começa a sentir algo novo: propósito. Sua ligação com Léo não é apenas pelo sangue de Enzo, mas pela chance de evitar que outro menino tenha o destino que ele causou a alguém. Há uma sequência sensível onde Bastien encontra o quarto de Léo, vasculha seus cadernos, vê seus desenhos de boxe. Léo queria ser como o pai, e também como Bastien. O peso disso cai como uma tonelada sobre seus ombros. A investigação os leva a uma boate clandestina, ponto de lavagem de dinheiro e recrutamento. Bastien entra sozinho, disfarçado, enquanto Kenza cobre do lado de fora. Ele encontra o chefe do esquema, um homem chamado Mounir, charmoso, articulado, mas letal. Mounir reconhece Bastien e o provoca. Diz que Léo é só mais um, que ele já deve estar do outro lado da fronteira. Bastien, controlando sua raiva, aguenta até o limite, mas acaba explodindo quando ouve uma gravação do garoto sendo interrogado por eles. A luta que se segue é caótica. Bastien destrói o clube, mas não consegue prender Mounir, que escapa. Desesperado, Bastien recorre ao submundo. Enfrenta antigos conhecidos, faz favores, arrisca a própria vida para conseguir uma pista. Kenza é pressionada internamente por superiores que querem que ela o afaste. Mas ela já entende. Bastien não é o inimigo, é a única chance. Emma, que até então observava em silêncio, começa a se aproximar emocionalmente dele. Há uma cena em que os dois, esgotados, dividem um silêncio. Ela pergunta se ele já sonhou com Enzo. Bastien diz que todas as noites, mas não o vê morrendo, o vê sorrindo. Antes de tudo, antes da dor. Ela chora. Ele segura sua mão. O clímax se aproxima quando descobrem que Léo está vivo, mas preso num galpão perto das docas, vigiado por homens armados. Bastien propõe invadir sozinho. Kenza quer mandar reforços, mas ele sabe que o tempo é curto. Eles preparam uma armadilha. Noite chuvosa, silêncio cortado apenas pelo som dos passos e da respiração pesada. Bastien entra. Cada sala, um risco. Cada corredor, um fantasma. Ele luta como um animal ferido, movido por puro instinto e fé. Encontra Léo trancado numa cela. O garoto está machucado, mas vivo. Quando o liberta, os dois trocam um olhar que diz mais que qualquer diálogo. Ele o carrega nos braços como se carregasse o próprio perdão. Na saída são cercados. Mounir aparece com uma arma apontada. Há uma breve troca de palavras. Bastien tenta negociar. Mas quando Mounir ameaça Léo, Bastien o encara nos olhos e diz: acabou. E salta. A luta final é brutal. Chão molhado, adrenalina, gritos. Bastien vence, mas sai baleado. Corte para o hospital. Emma segura a mão de Bastien. Léo, ao lado, o observa como um herói silencioso. Kenza entra e diz que Mounir foi preso. A rede desmantelada. Marcélia respira um pouco mais aliviada. Bastien caminhando pela praia. Léo corre até ele. Os dois olham o mar, e o silêncio entre eles é de paz. Bastien observava o mar em silêncio, com Léo ao seu lado. Não havia mais gritos, nem golpes, nem fugas. Apenas o som das ondas e a respiração tranquila de quem, depois de tanto tempo, conseguia finalmente estar em paz. Ele não era mais o homem que caiu. Era o que decidiu se levantar, mesmo quando ninguém acreditava que pudesse. Naquele instante, não precisava de perdão nem de redenção, apenas de seguir em frente. E o fazia um passo de cada vez, com o garoto ao lado e a dor atrás.